Olá, boa noite a todos. Nós vamos dar início agora à palestra Atalhos para a Internacionalização de Negócios, proferida pela ministrante Camila Pascoal, da Apex Brasil. A gente agradece à palestrante Camila pela participação e também a todo mundo que se inscreveu. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos para todos os participantes que desliguem os microfones e as câmeras. E, além disso, pedimos que as perguntas sejam direcionadas ao chat. Então, vai ter um momento para vocês direcionarem. Vocês podem ir mandando, mas ao final eu vou direcionar essas perguntas para a Camila tirar as dúvidas de vocês. Participem também, por favor, da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada vai ser a Ampare, que a gente está doando para ela, e nós estamos recebendo de gratidão alimentos não perecíveis, cestas básicas e também fraldas geriátricas M e G. Ficaríamos muito gratos com a participação de vocês e auxílio nessa campanha. Agora, Camila, eu passo a palavra para você, fique bem à vontade, por favor, pode começar. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer aí pelo convite, né? É um prazer participar dessa semana de administração, super importante. E mesmo estando aí a um fuso de 4 horas de diferença de vocês, fiz questão de estar aqui hoje, então agradeço também quem está participando nessa sexta-feira à noite, dia propício para um bom filminho, né? Mas a gente vai falar um assunto que vai ser prazeroso, um bate-papo bem tranquilo. A ideia não é falar do pesado, né, que o tema tem e que traz, porque isso vocês já fazem aí ao longo do curso de administração, estudam muito, né? Tenho certeza que aqui nós temos alguns empresários, gestores, muitos estudantes que ainda devem assumir esse desafio profissional, né, de administrar uma empresa, uma instituição, de gerir negócios, especialmente, em alguns casos, negócios internacionais. Então, a ideia é a gente conversar mesmo, um bate-papo tranquilo, até porque é um tema que a gente traz e convive com ele desde o início da nossa vida, né? Permeia a nossa vida, que são os negócios. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que ela descobriu logo cedo, né? O que são negócios, como funciona o mundo dos negócios. Ela tem 4 anos e na semana passada ela fez essa primeira descoberta, que tem mercado para todo tipo de produto. Estava ela no parquinho com a vovó, pulando corda, levou sua corda para pular corda no parquinho, e havia alguns meninos próximos dela e interessados em pular a corda que ela estava pulando. Ela, então, autorizou, desde que cada um dos meninos oferecesse uma moeda. Então, ela aprendeu ali, já teve a sua primeira lição, que tem sim mercado, tem cliente para todo tipo de produto, e que basta ali uma moedinha, ela autorizou, cada um pulou uma vez, e ela vendeu ali seu primeiro serviço, seu primeiro produto, seu primeiro negócio. Então, é algo que está na nossa vida e que a gente tem que começar a trabalhar com mais naturalidade, porque são negócios, independente de serem negócios no Brasil ou serem negócios no exterior, né? É claro que os negócios internacionais, o desafio, ele é um desafio bem maior, né, do que o desafio que a gente tem com a nossa cultura, com os nossos clientes que nós já conhecemos bem, porque somos também clientes aqui no nosso país, mas a gente tem alguns caminhos que podem nos ajudar. Por exemplo, né, a gente tem que ter em mente que nós temos hoje no Brasil uma exportação que é considerada exponencial, né? A gente tem crescido. Só nesse primeiro semestre a gente teve um crescimento de 36% nas exportações brasileiras, né? Batendo recorde de 136 bilhões de dólares nesse primeiro semestre. Isso nos últimos anos é um número bastante superior aos anos anteriores durante esse período. Mas é importante a gente dizer que, de fato, essa exportação ela ainda é muito concentrada, né? A gente tem 65% das exportações brasileiras concentradas em alguns parceiros comerciais. São 5, né, principais parceiros comerciais: a China, a União Europeia, né, de uma forma geral, Estados Unidos, países do Mercosul e o Japão.
E esse número, apesar de vir crescendo nos últimos anos, né, até em 2020 a gente chegou aí a 209 bilhões de dólares, né, de exportação, ainda é muito pequeno, né? Hoje o Brasil está ali entre as primeiras economias, maiores economias, 13ª economia global, mas ocupa ainda uma posição de 25ª no ranking dos exportadores mundiais. Então, a gente tem muito ainda para crescer nesse segmento, né, de exportação, de internacionalização. E é importante a gente destacar isso porque nossos produtos também ainda estão muito concentrados, né? Os produtos que são exportados hoje pelo Brasil são produtos de indústria extrativista e também da agropecuária, né? Então a gente fala em soja, são valores altos, mas são poucos produtos, né, que de fato elevam a balança comercial. É soja, óleos brutos, minério de ferro, óleos combustíveis, né, a carne bovina, celulose. Mas a gente tem aí um nicho ainda muito grande de produtos e serviços, né, de valor agregado que precisam também alcançar os mercados internacionais, porque tem potencial, né? E isso é importante, né, a gente destacar. São competitivos. Agora, enfim, apesar de serem competitivos, a gente nota um ponto aí que desperta a nossa atenção. Se são competitivos, se a gente tem produto, né? O brasileiro tem produto, tem qualidade, enfim, por que só 25 mil empresas brasileiras hoje são exportadoras? 25 mil empresas não chega nem a 0,5% das empresas ativas no Brasil. Internacionalizado, quando a gente usa o conceito de internacionalização nessa questão, né, de negócios internacionais, e especialmente nas instituições, a instituição ao qual estou vinculada e as demais que atuam no país, a gente fala no processo de operação, né? A internacionalização, o conceito em si inclui a exportação, mas a gente fala do processo posterior à exportação, quando a empresa inicia uma operação de fato num país, ela possui uma base num outro país. E essas empresas, então, não chegam nem a 0,01%. Né? São 500 empresas, pouco mais de 500 empresas internacionalizadas no Brasil. E aí, então, vem aí essa nossa dúvida, né? Essa pulguinha atrás da orelha aí do porquê. Ok, né? A gente sabe que as empresas elas levam tempo, né? Até tem um dado aqui de uma pesquisa realizada pela FDC, na trajetória de internacionalização das empresas, que uma empresa jovem de até 30 anos leva em média 11 meses para fazer a primeira exportação. E as empresas mais antigas, então, chegam a levar 5 anos a 3 meses para fazer a primeira exportação. Então, enfim, sabemos também que existem inúmeros desafios, né? Todos nós conhecemos, e o objetivo não é falar aqui hoje deles, né? Mas só para a gente, claro, esclarecer também esses números. Nós temos desafios que são desafios de entraves, né? Barreiras comerciais, mas temos também desafios próprios do nosso país, né? E aí tem um estudo recente também da FGV, que ela mapeou 62 entraves para os negócios internacionais. Então, falta de competitividade que é decorrente do custo mesmo do país, do custo do Brasil. E a gente fala em burocracia, tributação, excesso de regulamentação, e às vezes regulamentação que não ajuda, né? E aquela que precisava não tem, infraestrutura deficitária, a parte de logística, enfim, problemas e desafios nós temos. Nós temos muitos, mas não são diferentes dos demais países. E aí, então, o bate-papo de hoje é para a gente conversar um pouco mais sobre como, então, algumas dessas empresas conseguiram vencer esses desafios, né? O que é possível fazer para que, pelo menos a minha parte, como empresário, ou como administrador, ou como, enfim, equipe pertencente a uma empresa que pretende alcançar novos mercados, o que eu posso fazer como instituição para, da minha parte, pelo menos, ter certeza de que eu estou no caminho, que eu estou percorrendo esse caminho.
E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Pensando aí nessa minha trajetória de apoio às empresas nos últimos 10 anos aí trabalhando na Apex Brasil. Atualmente eu estou licenciada para estudar gestão de negócios internacionais e pensando nesse histórico, nessa convivência, nessa experiência, entender o que as empresas que conseguiram, né, fizeram, como a gente pode fazer e quais são os principais caminhos, os atalhos para que a gente consiga chegar lá, né, alcançar esse importante desafio. E aí, então, eu marquei aqui para a gente bater o papo sobre cinco fatores que eu considero dessa experiência, que eu tenho percebido que as empresas que venceram, que chegaram lá, que conseguiram superar os desafios internos, né, e externos, elas marcam como algo fundamental. Primeiro, a proposta de valor. Segundo, mercado e cliente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses. O uso de dados como ativos. A cooperação, que para mim é a parte fundamental desse processo. E o processo de inovação. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos falar um pouquinho de cada um. Bom, primeiro delas é a proposta de valor, né? A gente precisa entender que a empresa ela tem que ter muito claro na estratégia dela o processo de internacionalização. Tem que estar no coração, na veia, internacionalização. Não basta o processo de internacionalização ser algo que está ao lado da estratégia. Muito pelo contrário. Essas empresas elas colocam como algo central e aproveitam de maneira proativa, né, a tirar o proveito das mudanças que o ambiente de negócios vem demonstrando. Então, ela, além de estar preparada para mudanças, porque o processo de internacionalização exige, ela também demonstra resiliência perante as mudanças que são imprevistas. Para ser mais claro, então, a proposta de valor de uma empresa que quer se internacionalizar, ela é especialmente tocada pela prontidão para a mudança. Enfim, nessa questão ainda sobre a proposta de valor, ter sempre muito claro que a empresa não está ali para ofertar só seus produtos e serviços, né? Ela precisa se empenhar para adotar o ponto de vista do cliente. É indispensável que a empresa ela entenda que aquilo que funcionou no passado pode não funcionar mais ou não funcionar para determinado mercado. E ela vai precisar, sim, se adaptar. Especialmente as organizações que são maiores, mais tradicionais, elas têm um pouco mais de dificuldade de desenvolver essa visão, né, clara do valor para o cliente, da oportunidade, e que é necessário ter uma adaptação. Então, além disso, o papel do líder, da liderança dedicada ao processo de internacionalização também é fundamental. Enfim, afinal de contas, quem é que vai ser responsável, né, por fazer essa mudança da instituição, que tem um ponto de vista interno, nacional? Quem é que vai ser o responsável por essa mudança acontecer? Então, é preciso ter a equipe, constituir equipe estratégica, que esteja também preparada para a mudança. Ela precisa conseguir aproveitar as oportunidades que vão surgir e muitas vezes elas não são tão esperadas, né? Então, é um grande desafio, sim, para as organizações que procurem se adaptar, remanejar recursos financeiros necessários para os negócios existentes, para novos empreendimentos, especialmente empreendimentos que não são tão certos, né, tão seguros como muitas vezes são os negócios realizados no próprio país. Além disso, a questão da tecnologia correta, ter processos essenciais de organização que possibilitem governança, que tenha patrocínio para esse trabalho internacional, clareza nas responsabilidades, capacidade de execução, né? São, enfim, vários os aspectos de nível organizacional, né,
E, e é claro que não é diferente também da atuação no país, apenas ela se intensifica quando se está a falar, então, dos negócios envolvendo mercados estrangeiros. Enfim, indo para o segundo ponto, e que a gente já comentou um pouco, é com relação à questão do mercado, né? A importância, então, da gente conhecer quem é esse cliente, quem é o mercado cujo meu produto ou meu serviço vai contemplar, vai atender. E aí começam algumas pequenas dicas e alguns pequenos atalhos que entendo relevante compartilhar com vocês. E é claro que depois eu quero ouvir de vocês também as experiências, porque tenho certeza que tenham muitas aqui, ou muitas dúvidas também, e que nos fazem crescer juntos, né? Mas, enfim, não basta estar aberto para ouvir o cliente. A gente precisa estar 100% dedicado a buscar qual é a necessidade do cliente daquele mercado. E aí, então, por isso, algumas sugestões e alguns caminhos para facilitar esse processo quando se está a falar de um mercado internacional. Existem hoje diversas iniciativas que são gratuitas ou até mesmo quando existe algum pagamento por parte da empresa, do seu representante, que são subsidiadas, amplamente subsidiadas pela administração, pelo governo brasileiro. E é importante participar, sim, dessas iniciativas. Rodadas de negócios, missões comerciais, e aí a gente fala em missões tanto prospectivas quanto missões empresariais de negócios, feiras, eventos internacionais. Existem dezenas, eu diria, na verdade, centenas, são somente a Apex Brasil, que é a instituição a qual eu estou vinculada, realiza um ano, né? É claro que o ano passado foi uma exceção por conta da Covid, mas realiza, em média, 500 a 600 ações de negócios por ano, ou seja, mais de 2 ações por dia, isso contando com seus parceiros institucionais, com as entidades setoriais, com as universidades. É uma gama de oportunidade para conhecer, estar perto, ver de perto o que o mercado oferece, o que o mercado precisa, identificar sinergias, e são fundamentais para quem está nesse processo de internacionalização. Aqui vai, então, uma primeira dica, porque muitas vezes as pessoas não ficam sabendo que esses eventos existem, ou ficam sabendo depois que eles já foram. Então, uma dica importante é acompanhar, é encaminhar um e-mail, falando da Apex Brasil em si, e aderir ao informativo, aderir às comunicações oficiais da instituição, porque existe ainda uma utilização muito grande do e-mail nessas instituições. Hoje a gente está tão habituado com WhatsApp, com redes sociais, e apesar dessas informações também estarem disponíveis, o e-mail ainda é o principal meio de comunicação. Então, você vai receber na sua caixa essas informações. É importante que você autorize por conta da LGPD. Então, aí vai o primeiro cortar caminho, né, que a gente tem, é ter acesso a essa informação. Outro ponto, existem ferramentas disponíveis para que você conheça empresas, conheça mercados. E aí eu trago aqui como exemplo a Connect Americas, que é uma ferramenta do Banco Mundial, com parcerias nos diversos países da América, inclusive o Brasil, e que é uma ferramenta que não só capacita, mas que também oferece essa informação, esse contato, essa oportunidade de negócios. Então, vale a pena estar inscrito, vale a pena acompanhar as ações que estão acontecendo, vale a pena experimentar, né? E aqui, então, eu destaco essa segunda ferramenta que é importante e que não precisa ser uma empresa consolidada,
é possível participar como pessoa física, inclusive, e que existem hoje, e o que oferece hoje, diversas iniciativas que por conta até da Covid, facilitaram, né, o acesso ao comprador internacional, a essa experiência por meio digital. Então, fica aí essa segunda dica, que, ao meu ver, é um caminho interessante para quem está iniciando e se consolidando ainda no mercado internacional. Dados. Dados, então, é o meu terceiro ponto. Por que dados? A gente tem visto em diversos cenários, né, a discussão sobre o tratamento dos dados, a importância dos dados, os dados como ativo, e, de fato, hoje a gente percebe que as empresas que estão internacionalizadas, elas trabalham os dados como um ativo fundamental. E aí, quando eu falo de dado, eu estou falando dos dados disponíveis na própria empresa. Todos os departamentos precisam saber o que se passa um ao outro. Não é possível mais uma organização em que as informações estejam em silos. O conhecimento ele deve ser estruturado, compartilhado e acessível para a tomada de decisão. Então, eu falo primeiro na questão interna, mas o que eu trago hoje aqui como ponto de contribuição são os dados que estão disponíveis no ambiente digital e que muitas vezes são gratuitos. Trago aqui, então, como exemplo, uma ferramenta importante do ITC, que está traduzida para a língua portuguesa, com o apoio da Apex Brasil e do governo brasileiro, e que justamente possibilita conhecer os mercados, compreender as exportações, as importações, as oportunidades que existem em cada um desses mercados. Além desse exemplo, trago também as próprias ferramentas disponíveis no site da Apex Brasil, que são as ferramentas Mapa de Oportunidades, são ferramentas que trabalham o Big Data, né, que trabalham dados que estão disponíveis em diversas soluções e que trazem para o cliente, né, para a empresa, para o administrador, a facilidade da leitura dessas informações para que sejam, portanto, tomadas as decisões necessárias quanto ao mercado, quanto às barreiras existentes. Enfim, são diversos os estudos, os conteúdos que estão disponíveis, e aqui o link para encaminhamento, né, dessas páginas, para que seja acessada e conhecida pelos administradores e gestores, porque são com base nelas que esses gestores poderão tomar essas decisões. Então, a gente tem um desafio que é converter, né, os dados em informações, e aqui a gente já percebe que esses dados já foram convertidos, muitos desses dados já estão convertidos, já estão consolidados, e que isso já é uma facilidade, já é um caminho para se chegar ao objetivo de criar valor a partir, né, dessas informações. E aí nós temos, então, diversas ferramentas, essas duas aqui são as que eu estou destacando como como ferramentas que, de fato, percebo e que a gente vem percebendo nas empresas, que vem fazendo diferença nas tomadas de decisões. Indo para o nosso quarto ponto aqui, e que eu no começo comentei que seria o ponto que eu considero mais relevante, que é o ponto da cooperação. E por que eu considero esse ponto relevante, né? Bom, cooperação hoje em dia, todo mundo sabe, né, que a gente hoje tem uma inversão aí né, com as mudanças digitais e com todos esses fatores, né, que a gente tem vivenciado, né, especialmente nos últimos anos.
e com as novas soluções, novas ferramentas que estão disponíveis, né, em plataformas de negócios, a gente tem percebido que cooperar hoje em dia não é só com parceiro, né? Cooperar muitas vezes é com o nosso próprio concorrente e dessa forma alcançar assim uma obtenção de valor conjunto, mais valor, né? Partilhar valor. E então a gente percebe que as instituições, as empresas que hoje estão no mercado internacional, elas aprenderam muito cedo que para competir, ela precisa muitas vezes, para ser competitiva, ela precisa muitas vezes da cooperação. E aí a cooperação, a gente está falando de cooperação com empresas brasileiras, com empresas que estão no exterior, mas também cooperação e apoio de instituições que estão disponíveis aqui no Brasil e lá fora, para viabilizar esses negócios. E esse é o caminho, para mim, que é o caminho que mais é efetivo para se alcançar o processo de internacionalização de uma empresa, né? A gente pode contar hoje, né, nesse processo de cooperação, com instituições das mais diversas que trabalham no processo de apoio às empresas, tanto no Brasil como no exterior. Destacar aqui algumas como referências e como trampolins para esse processo, além, é claro, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Nós temos instituições como a própria CNI, que vem se dedicando ao tema, né, da exportação, da internacionalização, e junto com as suas federações, né, com as federações de indústria que estão em todos os estados, trabalham diversas ferramentas de apoio. Então, um exemplo aqui é do recente Ajuda Aqui, que foi divulgado por uma federação da CNI, que atende empresas, indústrias no processo de internacionalização, recebendo dúvidas e respondendo em até 8 horas as dúvidas dessas empresas de forma gratuita. Temos ainda cartilhas com o beabá da exportação, com informações para equipes, né, que trabalham esse desafio. O próprio Sebrae, que todo mundo já conhece, né, pelos demais serviços de qualificação que desenvolve, mas o próprio Sebrae possui capacitações de curta, média duração, e que são conteúdos relevantes para a formação, para preparo desses profissionais que atuam nos negócios internacionais, no comércio exterior, para o próprio empresário, que muitas vezes não tem uma formação, mas que precisa conhecer, precisa entender da realidade, né, do negócio, além, é claro, de outras instituições, como as próprias câmaras de comércio. Nós temos, e aqui eu trago o ponto de referência, né, do site do governo federal, que disponibiliza todas as câmaras de comércio, contatos de todas as câmaras de comércio que atuam no Brasil, que têm uma representação no Brasil, porque essas câmaras elas estão aqui também captando, né, captando oportunidades, representando seus países, representando os empresários que lá estão, captando oportunidades, e elas têm essa visão de cooperação. Então, muitas vezes, são pontos de contato relevantes para o processo de internacionalização, e aqui a Câmara de Comércio Internacional, a associação, né, que reúne e representa todas as câmaras, com cursos de formação, com concessão de certificados internacionais, para que, de fato, o profissional esteja preparado com formação, né, com reconhecimento internacional. Então, são algumas instituições que ajudam tanto do ponto de vista da promoção do negócio, quanto da formação
dos profissionais que estão no mercado, dos empresários que buscam e querem conhecer um pouco mais sobre os negócios. E aí destaco ainda 2 caminhos importantes para se estabelecer conexões, se estabelecer parcerias, se estabelecer cooperação nesse ambiente, que são as instituições que reúnem as agências de promoção comercial, como a Apex Brasil, e as agências de promoção de investimentos. Porque em muitos casos, no Brasil, nós temos a agência que ela desempenha essas 2 atividades, né? A exportação e a atração de investimentos. Em alguns lugares, em alguns países, são instituições diversas, aquelas que exportam e aquelas que atraem investimento. E quando a gente pensa que se essas instituições elas atraem investimentos, elas estão buscando empresas que querem se internacionalizar. Então, elas são, sim, parceiras importantes. E essas 2 instituições, que são a Rede Ibero e a UAIPA, elas trazem os contatos, as informações de quem são essas instituições nos seus mercados, porque cada empresa, cada administrador, cada realidade, né, da organização vai exigir um contato com um mercado específico. Então, eu poderia trazer aqui alguns exemplos, mas como cada realidade é diferente, entendo que trazer aqui quem são os pontos focais para se entender e se localizar esses parceiros seja a forma mais efetiva de atender todos aqui presentes. Então, são 2 instituições hoje no Brasil, que é importante destacar, que podem indicar quem são essas instituições, até para que você, da mesma forma que acompanhe as ações que acontecem aqui no país, né, para promoção, para internacionalização, para atração de investimentos, possa acompanhar o que acontece naquele mercado que você tem interesse. Então, essa é uma dica aqui que é importante e que muita gente não sabe, né, e acaba focando somente no nosso mercado local. Então, estão aqui os dois nomes de contato que é importante a gente acompanhar e ajudar nessa localização. O Brasil participa de ambas as redes, tá? Tanto da Rede Ibero quanto da UAIPA, e participa das iniciativas, das reuniões. Então, somos parceiros e podemos tirar proveito disso, usar as informações que estão disponíveis, os dados, enfim, os contatos. E é importante que todas as empresas e todos os profissionais saibam, conheçam e acessem, né, essas informações. Por fim, aqui, para a gente fechar a parte de cooperação, trouxe ainda 2 parceiros importantes que ajudam num ponto que é fundamental para que todo o processo de exportação e internacionalização aconteça, que são as linhas, né, de crédito, de financiamento, as cartas de garantia e os pontos principais aqui que a gente tem hoje no Brasil, tanto as linhas do BNDES, e aqui o link para que conheçam, avaliem, há muita informação disponível. E meu objetivo aqui, quando eu chamo de atalhos, né, é justamente reduzir essas informações, porque elas estão muito dispersas, como tudo, né? A gente tem muita informação hoje disponível, mas aí na hora de procurar e encontrar não é tão fácil. Então, são instituições que reúnem informações relevantes e que podem auxiliar de forma efetiva no processo exportador. Estão aqui também os links para posteriormente, ou se quiserem fazer uma leitura, né, mais aprofundada sobre o tema. E, por último, a inovação. E aí vocês vão me perguntar, tá, inovação, exportação, internacionalização, que uma coisa tem a ver, por que que isso é um atalho? E é um atalho porque a gente percebe que até havia uma campanha no final
no início, acho que de 2000 e na primeira década, nos primeiros 10 anos aí desse, desse milênio, se eu não me engano, 2000, 2003, que falava inovar é exportar. Eu não sei se vocês se recordam disso, exportar é inovar. E de fato é, e é algo que a gente pode aprender com a inovação para esse processo de internacionalização. Então, uma dica relevante no processo de internacionalização de empresa e de exportação é que a gente precisa, como na inovação, e isso eu sei que vocês conhecem bem, especialmente, né, em decorrência dessa pandemia e das mudanças digitais que nós nos submetemos aí nos últimos anos, mas a gente já precisa aprender cedo como exportar, como fazer esse processo de internacionalização. Não dá para esperar, como a gente viu na pesquisa divulgada, né? 20 anos para fazer uma primeira exportação, 5 anos para uma primeira exportação. A gente precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter feedbacks confiáveis, conseguir medir aquilo que importa de fato, testar os pressupostos, porque tenha certeza de que qualquer instituição, qualquer empresa que iniciar o processo de exportação, elas vão falhar, vai haver erro nesse processo, não é algo fácil, não é, mas a gente precisa iniciar o processo, aprender, testar rápido, gastando pouco. Então, não se preparar ao longo de dezenas de anos para realizar um primeiro contato internacional, um primeiro acesso a um mercado. E a gente percebe que as empresas e instituições internacionalizadas no Brasil, elas deram um primeiro passo. E depois, obviamente, corrigiram rapidamente o erro, compartilharam, né, o fracasso com os demais, aprenderam com isso e compartilharam, né, esse aprendizado, erraram gastando poucos recursos, corrigiram. O que a gente costuma dizer é que elas fracassaram com inteligência. E é isso que é o destaque aqui nessa parte de inovação. A inovação é justamente isso, e a exportação e a internacionalização também. Vai haver erros no caminho, é importante estar preparado para esses erros, é importante absorvê-los, corrigir o percurso e continuar e persistir, porque a vantagem da internacionalização, ela é fundamental para a melhoria dos produtos, para a melhoria da qualidade dos serviços, para a melhoria da competitividade da empresa, seja no Brasil ou no exterior. Então, é um investimento, é um esforço árduo, mas que traz resultados de médio e longo prazo muito relevantes para uma instituição. O aprendizado, a multidisciplinariedade, a cooperação, a troca que acontece no processo de internacionalização e de exportação, ela é muito grande e vale o investimento feito nesse percurso. Bom, essas são aí os 5 pontos que eu trouxe e gostaria de apresentar para vocês, né, de compartilhar com vocês. É claro que o processo de exportação e internacionalização, ele é um processo, enfim, é um processo que exige, né, a dedicação, os inúmeros desafios que acontecem pelo caminho. E vou deixar aqui aberto para a gente bater um papo sobre isso. Mas então, para fechar, voltando aí para esses 5 pontos,
para a gente fechar, para recordar e tê-los, né, em mente para qualquer iniciativa que se inicie ou que esteja em andamento. Nunca se esquecer de que a estratégia tem que ter em seu centro o processo de internacionalização para ser exitosa. É preciso estar frente a frente com o cliente, com o mercado, e existem iniciativas hoje que possibilitam isso, são iniciativas muitas vezes gratuitas ou subsidiadas pelo governo brasileiro, missões, feiras, rodadas, grandes oportunidades para conhecer e, de fato, estar imerso à realidade internacional. Trabalhar os dados, tantos dados que já estão disponíveis na sua empresa, mas especialmente os dados que estão disponibilizados pelas instituições que trabalham com essas informações. E aí são dados sobre mercado, sobre barreiras, dados sobre oportunidades disponíveis e que precisam ser trabalhados e conhecidos. Cooperar com parceiros locais, com concorrentes locais, cooperar com instituições que estão disponíveis para apoiar esses processos de exportação e internacionalização, tanto no Brasil quanto no exterior. E nós destacamos algumas, que foram CNI, SEBRAE, claro, Apex Brasil, que podemos ter uma outra oportunidade, uma conversa para falar especificamente sobre o seu trabalho, mas cooperar também com as câmaras de comércio, com as instituições que representam as agências, como a Apex Brasil, em outros países, e que estão nesses países captando oportunidades, captando clientes, e querem ter as empresas brasileiras, querem ter os produtos e serviços lá internacionalizados, investimentos em seus países, e investimentos que retornem para o país, para o Brasil. E, por fim, a parte de inovação, que a gente acabou de conversar. Lembrar que internacionalização e exportação é sim inovação, e como inovação exige que tenhamos um comportamento ágil de testar, de aprender a errar rápido, investir, não esperar 20 anos para estar maduro para o processo exportador, mas sim arriscar aos poucos e um pouco, né, para que os erros se tornem aprendizados rápidos e que a gente siga nesse processo de internacionalização e exportação de uma forma mais assertiva, com os aprendizados do caminho. Enfim, essas são minhas palavras de hoje. Temos aí algum tempo para compartilhar, trocar experiências. E aqui os meus contatos. Esse é o meu contato da Universidade de Lisboa, onde eu estou fazendo doutoramento. E fiquem à vontade para encaminhar as informações, dúvidas, trocar experiências. E aqui também no LinkedIn, caso tenham interesse em compartilhar aí informações e outros conteúdos relevantes. Sempre muito bem-vindo ouvir, especialmente vocês, e que estão, né, de fato, trabalhando nas empresas, que estão se preparando para esse trabalho nas empresas e instituições. Creio que mais importante do que a minha fala é a troca que a gente tem agora nesse momento. Então, estou aberta aqui para dúvidas, contribuições e agradecimentos também da minha parte a toda a equipe organizadora. Legal, Camila. Muito obrigado pela sua participação aqui, por estar compartilhando um pouco da sua jornada e do seu conhecimento com a gente nessa noite de sexta-feira. E como ainda temos um tempinho, eu vou abrir o microfone para o pessoal fazer qualquer contribuição que tiver, tirar qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade. Eu vou liberar agora, gente. Só um instante. Beleza, já liberei aqui, provavelmente vocês já conseguem acionar agora. Até porque é sexta-feira, né? A gente podia ainda estar fazendo aqui um happy hour. Algo mais descontraído, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma contribuição, podem ficar à vontade. O microfone de vocês já deve estar liberado agora. Mas também quem não quiser falar pelo microfone, pode mandar no chat sem problema também, que eu repasso aqui para a Camila. Enfim,
Seria legal ouvir um pouquinho de vocês, se alguém tem, né, se não houver alguma dúvida específica, mas se alguém tem alguma expectativa de trabalhar com comércio internacional, com os negócios internacionais, ou se já teve alguma experiência, como foi, fique à vontade aí para compartilhar, não precisa ser só dúvida, não, um comentário, enfim, contar um pouquinho da experiência de cada um de vocês, eu acho que é muito bacana. Ó, a Ana Beatriz Menezes está perguntando aqui no chat como tem sido seu aprendizado em Lisboa. É tipo uma internacionalização de vida, né? Eu cheguei recente aqui, eu iniciei meu doutoramento agora, esse semestre, né? Então, o semestre começou há 2 semanas aqui em Lisboa, e tem sido interessante, apesar de pouco tempo, né? Que eu estou aqui. Eu já havia trabalhado aqui em Lisboa antes da pandemia, eu trabalhei eu estava trabalhando na Apex Brasil como gerente de novos negócios e eu estive em Portugal para trabalhar num evento, não sei se vocês conhecem, que é o Web Summit, é um evento de tecnologia que reúne startups do mundo inteiro, é um dos maiores eventos, né? Acontece inclusive agora em novembro, uma nova edição. O ano passado ela foi uma edição digital. Eu estive aqui e me surpreendeu muito ver o país tão diferente das expectativas que eu tinha. A minha ideia de Portugal era aquela ideia de um país muito burocrático, até meio decadente. E, e eu fiquei surpresa quando eu cheguei aqui e vi um país investindo em inovação, investindo muito em startups, investindo muito pesado no desenvolvimento das empresas. E um país que passou a respirar, além de respirar tecnologia, inovação, passou a respirar o turismo, se posicionou na União Europeia de uma forma muito expressiva, e isso me chamou muito a atenção. Foi por isso que eu decidi vir para Portugal, porque eu fiz um paralelo com a nossa realidade no Brasil, e como executora de políticas públicas, né, no Brasil, eu percebi que existem algumas questões que cabem, de fato, à administração pública, à União, ao Estado, promover, e eu vejo isso aqui em Portugal, mas cabe muito também à empresa. E por isso que eu trouxe essa outra visão hoje na nossa conversa, no nosso bate-papo, que é o que a gente, como empresa, como administrador, como profissional, pode fazer. Porque tem questões, né, que estão fora do nosso alcance, de uma forma geral. É claro, a gente precisa liderar, precisamos... Mas foi interessante ter essa experiência de ver as empresas, como elas estão se posicionando, jovens empresas, e de como o país tem reagido a isso e incentivado. Então, achei interessante trabalhar com essa visão, num comparativo, né, com o nosso país, e especialmente pensando no contexto de mudança, que é o contexto de mudança tanto da realidade internacional, né, de acesso a produtos e serviços, mas também de mudança interna das empresas para viabilizar esse tipo de iniciativa, né, que de fato são iniciativas ousadas. Então, tem sido uma experiência muito bacana. Percebi também que, diferente da imagem que eu formei, né, quando eu cheguei aqui nessa última vez para participar do evento, o país ele traz um legado. Então, assim, é um país que está se posicionando como inovador, como aberto a oportunidades, mas ele tem um legado burocrático ainda, que convive com essa realidade. E eles tentam conviver bem, mas existem alguns desafios também estruturantes, assim como no nosso país, então, que tem uma proporção muito maior, né, em a comparação, questão territorial, questão, né, de população, mas eu acho que vai ser um estudo interessante e quem sabe mais para frente a gente volta aí para debater um pouquinho mais sobre esses conhecimentos adquiridos aqui. Acho que vai ser uma experiência bem bacana. Legal, Camila. Temos mais 3 perguntinhas aqui no chat. Vou começar com a do Thiago Dourado. Ele comentou que ele tem vontade de morar e de trabalhar fora do Brasil e
pediu ver se você tem alguma sugestão, alguma dica para começar uma carreira aí fora, conseguir Temos. uma vaga, né? Bom, no Brasil mesmo a gente já tem essa possibilidade, né? A gente tem algumas instituições que possibilitam trabalharmos em outros países. Um exemplo mesmo é a Apex Brasil, né? Eu estou licenciada, mas continuo com vínculo à agência. E é uma oportunidade, porque a própria Apex Brasil, ela possui escritórios de representação no exterior. São escritórios na América do Norte, estão nos Estados Unidos, Miami, São Francisco, na América do Sul, escritórios na Colômbia, já possuímos um escritório em Cuba, fechado recentemente, nos Emirados Árabes, em Dubai, na Rússia, em Moscou, temos escritório na China, dois, um em Xangai e o outro em Pequim. Já tivemos escritório na África, em Angola, enfim, a própria instituição possibilita que seus profissionais, por meio de processo seletivo, atuem interno, né, e também externo, atuem em mercados internacionais. Além, é claro, do próprio Itamaraty e outras instituições públicas, como a gente pode mencionar o Ministério da Agricultura, que possui os adidos agrícolas, né, que são representantes do Estado brasileiro na defesa dos interesses em diversos países. Enfim, o próprio país oferece essas oportunidades para que você tenha experiência, vivência internacional, sem se desvincular, né, do Brasil. Mas existem também oportunidades externas. Um dos caminhos, e que eu acho interessante mencionar para quem está na academia, é a realização de intercâmbios com as universidades estrangeiras, né? Nós temos diversas instituições que, por exemplo, que aqui na Europa, né, que atuam no âmbito do Erasmus, que é uma rede de universidades que compartilham conhecimentos, né, e viabilizam o intercâmbio para vivência em outras universidades daqui dos demais países. Então, existem essas oportunidades, existe oportunidade, então, por meio do estudo, que, ao meu ver, é um caminho mais suave de transição, né? Porque você aprende, vai para um estudo, aprende a realidade daquele país, se adapta aos conhecimentos locais, a vivência, né, local, a cultura do local, e posteriormente pode pleitear um estágio ou até mesmo ser contratado por uma instituição local. Então, esse é o caminho, ao meu ver, que é um caminho mais tranquilo de transição. Eu não sou especialista nisso, né? Enfim, estou aqui contando um pouquinho mais de uma experiência do que de conhecimento mesmo sobre esse assunto. Mas nós temos também outras possibilidades. E aí o próprio investimento, né? A abertura de empresas internacionais, e aqui o exemplo de Portugal, que apoia investidores que queiram se instalar enfim, trabalhar, criar, construir, montar uma startup, por exemplo. Existem diversos caminhos, né? O importante é o que a gente costuma dizer, caminho tem, o importante é conhecer qual é o seu propósito, porque aí fica mais fácil achar o caminho, né? Qual é o objetivo, o porquê você busca essa vivência internacional. E aí, com base na sua perspectiva, é encontrar a forma de fazer essa transição, porque a oportunidade existe em todo mundo, com alguns desafios, algumas dificuldades, né? Porque, enfim, temos desafios de língua, desafio da cultura, de obtenção dos documentos e burocracias que existem em todos esses processos, mas sabendo qual é o seu propósito e o que você busca, fica mais fácil tentar encontrar esse direcionador.
Podemos falar mais sobre isso. Lembrando que eu não sou especialista nesse assunto de carreira, mas é possível, existem várias formas. Show, legal, Camila. Agora acho que a próxima pergunta já vai ser um pouquinho mais direcionada para o que você é mais especialista de fato, que foi o Pedro. Ele compartilhou aqui com a gente que ele está estudando administração com ênfase em comércio exterior na PUC Campinas. Ó, legal, o pessoal de outros estados acompanhando a gente. Abraço aí pro pessoal de Campinas. Ele disse que ficou interessado na sua palestra quando ele viu sobre a sua experiência em Portugal, que é um dos lugares que ele tem em mente para fazer uma pós-graduação ou um mestrado. Ele perguntou se você conhece, sabe de alguma faculdade, algum curso que você recomendaria para poder potencializar o estudo desse conhecimento, né, de comércio exterior. Legal. Aqui em Portugal existem algumas universidades que se destacam de uma forma internacional, né? A própria Universidade de Lisboa, são universidades, algumas universidades públicas e algumas universidades que são consideradas privadas. As universidades públicas, mesmo as públicas, elas não são tão públicas como a gente tem no Brasil, né? A gente paga anualidade, paga taxa, mas são valores bem inferiores do que a gente vê no nosso mercado, né, nacional. Então, essas universidades, é claro, elas têm um regime de seleção mais rigoroso, mas elas consideram, enfim, estudantes internacionais como os demais. Inclusive, algumas delas têm optado por essa estratégia de internacionalização da academia, né? Das suas bolsas e também das suas vagas. Então, a Universidade de Lisboa é uma universidade que eu percebo, quando eu caminho pelo campus, o que eu mais vejo é estrangeiro, estrangeiro da Europa, estrangeiros americanos, norte-americanos, temos também brasileiros, claro, até pela questão da língua, acho que é uma facilidade, mas não parece que se está em Portugal quando se caminha pela Universidade de Lisboa. É, de fato, uma universidade bastante internacionalizada. E nessa parte de administração, comércio internacional, a Universidade de Lisboa, ela tem o centro, né, que é o ISEG, que é onde eu estudo atualmente, mas existem outros centros dentro da universidade que possuem também alguns cursos direcionados. Eu destacaria esses, especialmente da parte de finanças internacional, são cursos que têm uma relevância e que aparecem em rankings já internacionais, como rankings de universidades, né? Esses que são já reconhecidos em todo o mundo. Bom, mas existem outras universidades, então a depender do interesse específico, né, do profissional. Então, a Nova Universidade de Lisboa é uma universidade que se destaca fortemente na parte de tecnologia, e como a gente viu, dado é fundamental, dado é informação, então é um campo pouco explorado ainda pelas empresas e pelos estudiosos, né, do tema do comércio exterior. Então, é uma dica até para quem hoje busca, né, quer se aperfeiçoar e se especializar, seria o estudo da ciência da informação para os negócios internacionais. Dados, de fato, podem transformar completamente a realidade de um país, de uma empresa, de uma instituição, e falta ainda no nosso mercado. Então, a Universidade Nova de Lisboa é uma referência nessa parte de ciência de dados, de desenvolvimento de tecnologias para os negócios. Eu acho que é interessante também, mas existem várias outras e posso passar depois algumas, encaminhe um e-mail, mande um e-mail aí com as dúvidas sobre esses aspectos mais de estudo que eu posso transmitir, as informações que estiver disponível e, enfim, buscar as que eu também não tenha, né? A gente aqui pode ter mais acesso até pela proximidade e compartilhar com vocês. Mas existem sim, não sei se eu respondi a pergunta, tem mais alguma
questão, que eu acabei esquecendo, até porque aqui o fuso já é meia-noite, então tem que dar um desconto. Claro, mas assim, eu acredito que contemplou a dúvida aí do Pedro. Você tem mais alguma contribuição para fazer, cara? Esperar ver se ele tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que ele quer mandar aí no chat. Enquanto isso, eu vou passando para uma outra dúvida aqui do Thales, que ele mandou no chat para a gente, algo mais específico até sobre a Apex. Ele queria saber se a Apex oferece algum tipo de capacitação para as pessoas aprenderem a lidar com o comércio exterior, né? Então, por exemplo, como trabalhar com Syscomex. Sim, com certeza. Eu não quis falar tanto de Apex hoje, porque como eu tô mais como estudiosa do tema aqui do que atualmente como gestora, né, e analista da Apex Brasil, em questão da minha licença, mas a Apex, ela é uma instituição que, apesar de pequena em tamanho, em número de colaboradores, ela é gigantesca nas atividades que ela desempenha. A Apex Brasil, ela atua em diversas frentes. A primeira frente, que todo mundo conhece, que é a de promoção, né, de negócio, promoção comercial, então, a realização de iniciativas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela atua também com a parte de dados, que eu comentei aqui, e dei como exemplo o mapa de oportunidades, os estudos, ferramental, né, de acesso à informação sobre mercados, sobre oportunidades e sobre as barreiras existentes para acesso, mas ela também tem essa terceira frente, que é a frente de qualificação, de desenvolvimento da competitividade das empresas, dos empresários e dos profissionais. Hoje a gente tem na Apex Brasil um programa que se chama PayEx, é um programa justamente de desenvolvimento da qualificação, da competitividade das empresas brasileiras, por meio de universidades de apoio. Então, a Apex ela forma parceria com diversas universidades, instituições de ensino e centros de pesquisa, e com apoio local, o empresário, o profissional, ele recebe toda a qualificação necessária para realizar a primeira exportação. Então, é um programa de mais longo prazo e de uma proximidade, de um conhecimento, de uma dedicação muito maior, né, da empresa e do empresário. Então, esse é o programa que já foi premiado e reconhecido a nível mundial. Mas além do PIEX, que é um programa de mais médio e longo prazo, né, de fato, para preparar a empresa ou para aperfeiçoar a empresa para que ela se consolide, né, como exportadora, existem algumas outras capacitações que acontecem ao longo do ano. Então, capacitações, inclusive, com parceiros importantes, de referência nos temas que a Apex atua. Então, cursos de capacitação em marketing internacional, em estratégia internacional, enfim, são diversas as capacitações que acontecem ao longo do ano, de curta duração. Essas capacitações, elas também podem ser acessadas, né, a abertura de vagas, por meio dos informativos e dos e-mails que são compartilhados com a base de clientes, e a base de clientes, por isso eu sugeri que todos se cadastrem para ter acesso às informações, que autorizem, né, pela LGPD, o acesso da Apex Brasil, porque existem sim diversos webinars sobre mercados, eu acho que são, olha, eu chutaria, porque eu não tenho aqui o calendário comigo, mas a gente tem ao menos 2 ou 3 eventos de qualificação ao dia, né? Contando com os nossos parceiros, que são as entidades setoriais, que também trabalham especificamente em determinados setores. Então, é possível ter informação tanto sobre o aspecto macro da internacionalização, da exportação, em temas específicos, né, desde registro, no Syscomex, radar, enfim, parte logística, despacho aduaneiro, desde o beabá, né, da exportação até questões mais estratégicas de posicionamento de mercado, de desenvolvimento de estratégia, de operação e abertura no exterior, capacitações que trabalham a parte de e-commerce, né, que, enfim,
exponencial hoje no mundo e que não diferente também no Brasil, e que as empresas elas precisam e estão se preparando, né, para isso nesse contexto internacional. Enfim, são diversas as capacitações. É preciso, é claro, segmentar o seu interesse, né, para que você identifique se é uma capacitação específica no setor que você atua, no mercado que você busca, ou de uma forma geral. Elas existem, muitas gratuitas, outras subsidiadas, muito subsidiadas, e existe sim uma qualidade muito grande de informação que é transmitida e uma quantidade muito grande. Então, quando a gente tem muito, às vezes é difícil até identificar qual, né, qual fazer, mas existe sim, e é importante que acompanhar esse calendário para conseguir identificar aquela que melhor lhe atende. Essas capacitações, então, elas acontecem diariamente, né? Além dos programas, é claro, como eu comentei. E é claro que a Apex Brasil ela tem também a sua equipe, né, disponível para atender as necessidades. Então, no caso da própria universidade, que quer, enfim, ter uma discussão sobre um tema específico, a equipe está sempre à disposição para participar, para contribuir, e lembrando que o foco principal, né, da equipe da Apex Brasil é a promoção comercial. Então, a experiência que os profissionais da Apex Brasil têm a experiência é mais dedicada à questão de promoção, né? Então, a parte mais de marketing internacional, de eventos internacionais, mas é claro que lá nós temos profissionais com formação em diversas áreas e todos adorariam compartilhar seus conhecimentos e suas experiências com vocês. Legal, Camila, muito obrigado. Aqui, pelo menos no chat agora, o pessoal não está mandando mais nada. Alguém quer fazer alguma contribuição ainda, tirar alguma dúvida, seja no chat, seja pelo microfone, podem ficar à vontade. Ainda temos aí 9 minutinhos até o encerramento da palestra, dá tempo de mais algumas dúvidas ou contribuições, quem quiser, quem se sentir à vontade. Bom, enquanto ninguém fala, eu queria agradecendo já. Pode ficar à vontade. É uma pena que o evento é digital, né? Porque eu não consigo ver e quando a gente está próximo é muito mais gostoso de compartilhar. Mas graças ao evento digital que eu consegui participar à distância, então agradecer a todo mundo aí pelas horinhas, né? Pela horinha dedicada no final de uma sexta-feira. Acho que muito legal poder participar do evento aqui. Me colocar super à disposição para o que vocês precisarem, dúvidas. E às vezes a dúvida ou o comentário parece bobo, né? Acho melhor não vou fazer não, mas é isso mesmo. A gente está todo mundo aqui aprendendo, né? É um desafio para todo mundo. O mercado internacional é desafiador mesmo. Não dá para a gente tentar, né, diminuir isso, mas é cooperando, é conversando, é compartilhando que a gente aprende, avança, alcança os resultados que a gente busca, e então estou super à disposição para tirar dúvidas naquelas que eu puder, e meu e-mail à disposição também para a gente continuar essa conversa depois do dia de hoje, provavelmente na segunda-feira, porque sábado e domingo tenho certeza que ninguém vai querer comigo não. Show, Camila. Muito obrigado pela sua participação também, por estar aqui nessa sexta-feira à noite, como a gente já comentou, né? Doando um pouquinho do seu tempo, compartilhando aí sua jornada, seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que agregou para todo mundo que está participando aqui. Já quem tiver interesse em internacionalizar qualquer tipo de negócio já está, com certeza, com muito mais conhecimento para isso, né? Viu? Oi? Até a própria vida, como a gente viu. Exatamente. O pessoal também está muito interessado em internacionalizar a vida, né? Ana Beatriz está agradecendo aqui também pela participação, falou que ela gostou muito. O Thiago está te agradecendo aqui agora, o pessoal está fazendo os agradecimentos aí no chat, mandando sucesso. Então, acho que o pessoal gostou bastante. Você deixou com certeza mais encaminhado e abriu um canal para tirar dúvidas também. Então, eventualmente, provavelmente eu mesmo vou tirar alguma dúvida com você algum dia sobre isso. Futuramente tenho sim interesse também. O pessoal está animado aqui, agradecendo, o Pedro, o Guilherme, todo mundo aqui te mandando mensagem.
Marcelo, a Daiane, parabéns pela palestra, muito bom, tá todo mundo gostou bastante. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. É, ó, Evanderson, todo mundo mandando aqui mensagens te agradecendo. E então, como a gente já está finalizando aqui, o pessoal não tinha mais nenhuma dúvida, nenhuma contribuição, eu queria dar início ao encerramento, né? Que você acha que a gente pode finalizar essa palestra de internacionalização, atalhos para a internacionalização dos negócios, né? E agradecemos aqui a palestrante Camila Pascoal pela participação na nona CADM. Nós informamos também que as declarações vão ser enviadas por e-mail e também vão estar disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aquelas pessoas que permaneçam pelo menos 75% do tempo de duração da palestra. Lembramos também que ainda teremos a nossa última atividade agora da CADM, em seguida a essa, a última palestra, e participem também da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição que vai ser beneficiada vai ser a Amparo DF, e a gente está aceitando doação de cesta básica, de alimentos não perecíveis, de fraldas geriátricas tamanho M e tamanho G. A gente ficaria muito grato se vocês puderem ajudar nessa campanha, e agradecemos também aos nossos patrocinadores, né, a Barlavento, a Fazenda Malunga e ao Mercado Malunga. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou contribuição, a gente pode encerrar por aqui, pessoal. Muito obrigada, gente. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado para vocês, pessoal. Obrigado, Camila. Boa noite a todos. Espero que vocês fiquem para a próxima palestra.